Acerte o seu relógio connosco, são 7 horas em todo o espaço nacional. Está no ar o Manhã Girassol, primeira edição da semana. Hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2025, dia em que mudamos para a posição 7 na ZAP, com mais informação, mais entretenimento e também mais energia. Como tem sido da praxe, trazemos o melhor da informação, as notícias que ganharam destaque no país e no mundo e narradas aqui num formato diferenciado. Vamos juntos até bem perto das 9 horas. Seja bem-vindo. Bom dia, Girassol. Segunda-feira estamos na via com o Bom Dia com o Manhã Girassol. Na manga está a informação sobre o estado do trânsito com o Ernesto Jaime. A primeira fotografia sobre a movimentação rodoviária na capital do país com Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia. Como vão as coisas aí onde te encontras a esta altura? Bom dia, Iracelma. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham neste horário. Hoje a vida não vai estar tão facilitada assim para muitos passageiros. Importa frisar que tão logo chegamos aqui, pegamos a informação de que há ainda alguns taxistas a fazerem o táxi a 200 kwanzas. Pese embora, segundo a nota do Ministério dos Transportes, o táxi soube hoje então para 300 kwanzas, mas há ainda alguns taxistas a fazerem 200 kwanzas. Nós, obviamente, vamos poder acompanhar o desenrolar desta informação, bem como também conversar com alguns passageiros. O movimento já se faz aqui tão patente. Vamos tentar conversar com alguns gerentes. Muito bom dia. O táxi já está mesmo 300? A 300, meu chefe. Está aí então a confirmação de um gerente de táxi, tal como fizemos referência. Nem todos estão a cobrar a 300 kwanzas, alguns ainda estão a cobrar a 200 kwanzas. Entretanto, os passageiros, muitos deles negam-se a subir nos azuis e brancos devido então a este mesmo preço de 300 kwanzas. É a informação que recolhemos aqui, tão logo chegamos neste perímetro, aqui na rotunda da Camama, bem adjacente ao cemitério de que falamos. Daí termos então esta fila enorme de passageiros, de cidadãos, já a esta hora da manhã. Muitos não aderem a este preço de 300 kwanzas por achar então excedente. É esta a informação que recolhemos aqui. E Iracelma, um ponto a acrescentar aqui é que adivinha-se que os transportes públicos obviamente vão ficar cada vez mais carregados. As paragens dos transportes públicos vão estar mais carregadas, mais cheias, pois 300 kwanzas para muitos cidadãos pesa no bolso e obviamente que a preferência é pegar o táxi ou o transporte público, que agora passa então a custar 200 kwanzas. Vamos conversar com mais alguns cidadãos que a esta hora da manhã já estão aqui também na paragem, obviamente para seguir destino, para continuar ou para começar a semana laboral. E as energias, obviamente, já todas carregadas. Vamos aqui procurar saber de alguns passageiros. Muito bom dia. Parece que não vai falar. Muito bom dia. Obviamente que aqui nem todos querem falar sobre a situação. Muito bom dia. O táxi está difícil ou as pessoas não querem subir por estar 300 kwanzas? Não, o táxi, acho que não está 300 kwanzas. O táxi está mesmo, é difícil. Está mesmo duro aqui. Não tem os como. táxis que já passaram aqui estão a cobrar 200 kwanzas ou 300? 200 kwanzas. 200 kwanzas? Sim, 200 kwanzas. Mas há informação de que alguns já começaram a cobrar 300. Sim, alguns já estão a cobrar 300 kwanzas. Pois é. Porque disseram vai que pesar muito? Muito. Nós que vamos para o Benfica, então, só Deus. Daqui para o Benfica, quantos táxis é que pega? Normalmente, do jeito que está, pode ser uns 3 táxis ou 2 táxis. Quer dizer que 900 só ao ir? Só ao ir.
Muito obrigado. Ouvíamos então uma jovem que diz que vai ao Benfica e também referenciou que nem todos os táxis, tal como fizemos referência a Iracelma, estão já a cobrar 300 kwanzas. Alguns ainda estão a cobrar 200 kwanzas, o que obviamente nos próximos dias, ao longo da semana, poderá mudar. Vou conversar com mais um jovem. Muito bom dia. Já ao chegar aqui já pegou um táxi que pagou 300 kwanzas? Muito bom dia, sim. Ainda não consegui pegar nenhum táxi. Eu cheguei aqui quando eram 5 horas. O táxi está difícil, na realidade. Eu tenho valores para pagar 300 kwanza, visto que a corrida do táxi subiu. Já ouvimos pelas redes sociais. Na realidade, é uma situação muito difícil que a população está aqui a vivenciar. A paragem está cheia, mas não há táxi. Não sabemos o que se passa na realidade. Mas os táxis que estão a passar aqui, quanto é que estão a cobrar, pelo menos daquilo que já ouvi? Os taxistas que estão a passar por aqui estão a cobrar a 300 kwanzas. Muito antes de tu subir no táxi, eles já estão a lhe informar que a corrida é 300 kwanzas. Público ou coletivo, né, que tem ajudado na transportação do pessoal aqui. E vai ser muito difícil mesmo lidar com essa situação, uma vez que o governo aumenta o preço dos combustíveis e os taxistas, por sua vez, não querem ficar do outro lado porque eles pagam combustível. Por este motivo, eles vão aumentar também. E se eles aumentarem, é com razão. O governo teria que criar condições para organizar transporte coletivo ou público que funciona na nossa realidade, por exemplo aqui em Luanda, mas o governo não fez isso, fez subir o combustível e também os taxistas por sua vez vão aumentar a corrida do táxi, será muito complicado. O governo tinha que atacar nas causas, né? Em vez de ir acima dos problemas, tinha que ir na causa. Muito obrigado. Ouvíamos, Iracelma, aqui o descontentamento de um cidadino, de um passageiro também sobre a questão mesmo da subida dos táxis. Um ponto sobre o trânsito. Por aqui, a esta altura, o trânsito está fluido, o que se presume que nas próximas horas, no caso na hora de ponta, pode estar também congestionado, por ser também aqui um ponto crucial. Iracelma, é este o ponto de situação que podemos avançar sobre a subida dos preços ou do preço do táxi e as reações já de alguns cidadãos. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. A movimentação rodoviária aí na zona da Camama. Olhamos aqui para o clamor das populações ou dos cidadãos a esta altura por conta da nova tarifa do serviço de táxi e também do serviço de autocarro urbano. Vamos continuar a olhar para a movimentação rodoviária, agora com as imagens do CISP. Temos agora o quadro geral. Vamos começar a olhar para a movimentação aqui mesmo em Luanda. Estamos a olhar para a via da Camama, onde o trânsito faz-se numa boa, tranquilamente. As viaturas circulam na normalidade, sem quaisquer constrangimentos. Vamos agora rumar para um outro ponto. Estamos ainda na zona da Camama, mas muito depois do centro de produção da televisão pública de Angola. O trânsito também faz tranquilamente a esta altura, sem grandes constrangimentos. Algumas paragens por conta da travessia de alguns cidadãos, mas está tudo tranquilo. Damos a ver as imagens que estávamos a acompanhar há instantes, a enchente nas paragens. Os cidadãos falam que não há táxi, não conseguem perceber qual é a situação, mas o certo mesmo é que, no que o trânsito diz respeito, é só deslizar. Vamos olhar agora para o antigo controle, onde o trânsito faz também tranquilamente, anda, mas sem grandes constrangimentos para os automobilistas que circulam a esta altura neste troço de Luanda.
Deixamos o trânsito e vamos a olhar para a atualidade. A notícia que marca a atualidade nacional. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres anunciou este domingo reajustes das tarifas do serviço de táxi coletivos, que passa a custar 300 kwanzas, enquanto o serviço de autocarros urbanos subiu para 200 kwanzas. No comunicado de imprensa, a agência justifica que a medida tem como objetivo garantir o equilíbrio operacional das empresas de transporte e a continuidade dos serviços prestados à população. O documento refere ainda que estes ajustamentos obedecem aos normativos legais em vigor, nomeadamente o Decreto Executivo Conjunto número 402/14, de 22 de dezembro, e o Decreto Presidencial número 128/10, de 10 de junho. Quanto ao Serviço Intermunicipal de Passageiros, os ajustes tarifários serão definidos pelos órgãos da administração local do Estado, seguindo os critérios estabelecidos e adaptando-se à realidade operacional de cada rota. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres reafirma o seu compromisso com a prestação de um serviço público de transporte acessível, eficiente e sustentável e apela à compreensão de todos os cidadãos face ao contexto económico global em que nos inserimos. Olhamos agora para os títulos nas primeiras páginas de alguns principais jornais do país e do mundo. E começamos da capa do jornal O País em Moçambique, que titula: A autoridade tributária prevê cumprir meta de arrecadar mais de 34 mil milhões de meticais. No norte, receitas de gás caem depois do marco de 91,8 milhões em 2024. Rumamos para a imprensa portuguesa. Na capa do jornal O Público, que estampa número de freguesias que vão a votos em plenário de eleitores, dispara 68%. São todas autarquias com 150 ou menos votantes, e as que entraram de novo estarão situadas no interior. Ainda na capa do Público, a Associação Mulheres Muçulmanas juntam-se para promover a inclusão. O Folha de São Paulo, no Brasil, escreve: BRICS defende direito dos países de regular Big Techs em contraponto a Trump. Em comunicado na cúpula do bloco, o grupo propõe pagamento de direitos autorais por dados usados para treinar inteligência artificial. O jornal britânico The Times traz em destaque: Starmer enfrenta nova revolta trabalhista sobre reformas de apoio a necessidades especiais. Figuras importantes alertam que os planos agora correm o risco de se tornarem marca de bem-estar 2, já que o governo insiste que as mudanças não visam economizar dinheiro. É tempo para a primeira conexão com a Girassol FM. O bom dia vai para o João Alves, que está no comando do Bom Dia com Energia. Nesta edição de segunda-feira, primeira da semana, de volta à primeira forma. Não é isto mesmo, João? É verdade, bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos estimados telespectadores e os nossos radiovintes. Dizer que já estamos conectados com o Manhã Girassol. Acontece assim, de segunda a sexta-feira. Nós marcamos presença, é verdade. Estamos aqui com a nossa energia renovada e sempre com a vontade de levar toda a informação para o nosso vasto auditório e agora também para os telespectadores, Iracelma. Exatamente. Então, o que dizem os nossos ouvintes nesta manhã de segunda-feira, primeira edição da semana, tal como eu já fiz referência? É verdade, já vamos recebendo as mensagens, para além das notas sobre o trânsito, naturalmente a preocupação maior, Iracelma, prende-se com a subida da corrida do táxi. É verdade, as novas tarifas muitos no apanhados de serviço surpresa, de táxi. Apanhados de surpresa porque levavam consigo os 200 kwanzas habituais, hoje 150, e hoje, afinal de contas, está a 300 kwanzas a subida, né? Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Uma medida que foi tomada para ajustar
o reajuste desta subida do combustível e que foi anunciada ontem domingo. Mas há aqueles ouvintes e telespectadores, na verdade, que não acompanharam a informação durante o fim de semana, particularmente ontem domingo, então foram apanhados, como se diz, com as calças na mão, não é? Exatamente. Chegaram no táxi e não deu. E acredito que estão a passar por algumas dificuldades nesta altura para poderem tomar o táxi. Agora ali o bom senso dos motoristas, não é? dos táxis, para ver se conseguem entender e dar uma possibilidade de quem não tem ainda os 300 kwanzas poder tomar o meio de transporte até o seu local de trabalho. Mas complicado também fica para estes mesmos automobilistas, porque precisam ir a Selma de fazer contas com o patrão. Exatamente. Então quem é que vai meter ali os 100 kwanzas ou 50? Fica complicado. Olha, algo que o Ernesto Jaime, que está nesta altura a olhar para a movimentação rodoviária e também aproveitou para conversar com alguns cidadãos, deu-nos aqui uma informação muito importante, que é ainda aqueles taxistas, não é? Que estão a dar uma moratória, podemos assim dizer, não é? Uma moratória é uma notícia nova para todos nós. Então, há aqueles que já começaram a cobrar 300 kwanzas e há outros que ainda estão na tarifa passada, não é? Os 200 kwanzas. Vai ser assim pelo menos mais alguns dias, porque aqueles aí, o bom senso, como disseste há pouco tempo, deverá emperrar ainda no seio de alguns motoristas, de alguns taxistas, mas depois vamos ter mesmo que nos adaptar a esta nova realidade. É uma realidade que vai doer e já está a doer, porque já está a doer. Quem usa os táxis diariamente terá de fazer contas também para o ajuste. Agora vai ter que fazer um ajuste no salário, está a perceber? Porque nós recebemos o salário, então já separamos. Este quitado aqui é para o pitel, este aqui é para o transporte, este aqui é para a saúde. Bom, pelo menos esta é a minha ideia. Eu faço mas é planos, assim que acontece mesmo. Há quem não faz. E depois, então, agora vai ter que ajustar novamente. Bom, se eu guardava 20, vou ter que guardar 30 ou 25, que é para poder andar durante a semana toda no vai e vem, né? De casa para o trabalho e vice-versa. De resto, não é novidade, passa selo para quem não esteve atento e também aqui uma nota positiva para aqueles taxistas que estão a entender, como já disse, estão a dar uma moratória, até que as pessoas se vão adaptando à nova realidade dos 300 kwanzas. Mas atenção que não vai durar muito, não é? É tempo para fazermos um ajuste geral. Talvez hoje só, não é? Exatamente, um ajuste geral nas nossas vidas, nas nossas contas, porque tudo vai mudar. Vai mudar algo. Aí, Iracelma, como é que foi o seu fim de semana? Olha, o meu fim de semana foi ótimo, graças a Deus, descansei bastante, não saí de casa, porque hoje o combustível está mais caro, então estive a ligar mais para as pessoas, não é? Foi o momento que eu aproveitei estes 2 dias de descanso, aproveitei para ligar. O saldo ainda não subiu, não é? Graças a Deus. Então estive com as pessoas de forma virtual, não é? Falei com os meus, estive com os meus, cuidei da família. Mas agora eu também quero saber como é que foi o teu fim de semana, João Alves. Foi ótimo. Sábado e domingo para o descanso. Procurei visitar alguns familiares, como é da praxe, não temos tempo durante a semana. E o resto do tempo foi mesmo para descansar, algumas tarefazinhas de casa. Eu também gosto de apertar aí alguns parafusos na viatura. Muito bem. Porque não dá para ficar parado, revisar o meio que nos transporta diariamente para o local de trabalho, para não ter falhas durante a madrugada. É verdade. Então foi assim. Também a surpresa na subida do táxi e também ainda fazer contas por causa de combustível. Naturalmente, é próprio. Olha, João Alves, até já. Bom dia com energia. Estamos juntos. Também para si e para os telespectadores. Bom dia com energia. Iracelma, voltamos depois. Até já. Agora, a conexão com a Girassol FM, nesta manhã de segunda-feira, 7 de julho de 2025, rumamos para a atualidade. O presidente da União Africana, João Lourenço, destacou este domingo no Rio de Janeiro o papel dos BRICS e das suas instituições no financiamento para o desenvolvimento da África e das infraestruturas de que necessita. Ao discursar na 17ª cúpula de líderes dos BRICS, João Lourenço disse que a falta de financiamento condiciona a realização de projetos essenciais na área da agricultura, da saúde, da educação, da ciência e da tecnologia, da energia, dos transportes, das telecomunicações e outros. Os chefes de Estado e de Governo dos BRICS e convidados, com destaque para o Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, debatem desde ontem no Rio de Janeiro, Brasil, a reforma da governação global e o reforço do multilateralismo. E o presidente brasileiro Lula da Silva criticou o compromisso dos países membros da NATO em aumentar as despesas com
com a defesa para 5% do PIB no seu discurso de abertura da Cimeira de Líderes dos BRICS. A recente decisão da NATO alimenta a corrida armamentista, disse o chefe de Estado brasileiro, que preside a reunião anual das economias emergentes. É mais fácil destinar 5% do PIB para gastos militares do que alocar os 0,7% prometidos para assistência oficial ao desenvolvimento, criticou Lula da Silva, acrescentando que tal decisão por parte dos países membros da NATO demonstra que os recursos para implementar a Agenda 2030 existem, mas não estão disponíveis por falta de prioridade política. De referir que entre as ausências da Cimeira, a mais surpreendente é a de Xi Jinping da China, que tem sido um participante constante em cimeiras anteriores e será substituído pelo primeiro-ministro Li Qiang. O presidente russo Vladimir Putin considerou numa intervenção por videoconferência na cimeira do Grupo BRICS que o modelo de globalização liberal tornou-se obsoleto. A mudança na ordem económica mundial continua a ganhar força. Estamos todos a testemunhar que o modelo de globalização liberal tornou-se obsoleto, disse Putin, que acrescentou igualmente que o foco da atividade empresarial está a deslocar-se para os mercados em desenvolvimento, o que está a impulsionar uma grande onda de crescimento. Putin sublinhou que os países BRICS representam não só 1/3 da superfície terrestre e quase metade da população mundial, mas também 40% da economia mundial e o PIB total em termos de paridade do poder de compra já atingiu 77 bilhões de dólares, de acordo com o FMI. A sede da Comissão dos Direitos Humanos do Quênia sofreu neste domingo um assalto protagonizado por um grupo armado, exatamente no dia em que o Papa reforçou o apelo para o fim dos conflitos no mundo. Um grupo armado atacou neste domingo a sede da Comissão de Direitos Humanos do Quênia durante uma conferência de imprensa que apelava ao fim da violência patrocinada pelo Estado. A porta estava trancada, mas eles forçaram a entrada, atacaram e roubaram pessoas, dizendo-lhes: "Vocês estão a organizar manifestações aqui", relatou um jornalista presente no local. A conferência de imprensa foi realizada antes do dia Saba Saba, uma comemoração anual dos protestos pró-democracia da década de 1990. A comemoração coincide este ano com manifestações em grande escala contra a brutalidade policial e a má governação. As autoridades do Texas estão sob crescente escrutínio sobre a resposta às inundações que causaram 52 mortos, dos quais 15 crianças, enquanto as equipas de resgate procuram cerca de 30 crianças desaparecidas. As cheias repentinas, que começaram antes de nascer do sol de sexta-feira no condado de Kerr, no estado norte-americano do Texas, causaram a morte de pelo menos 52 pessoas e um número desconhecido de pessoas desaparecidas, segundo as autoridades. Entre os desaparecidos estão 27 raparigas do campo Marsik, um acampamento de verão cristão ao longo do rio Guadalupe, naquele condado. O Papa Leão XIV voltou a apelar aos líderes políticos para que se esforcem em substituir a violência das armas pela procura do diálogo, onde houver conflitos no mundo. Poucas horas antes de partir de férias, a paz é um anseio de todos os povos e é o grito doloroso daqueles que são dilacerados pela guerra, disse o chefe da Igreja Católica no final da oração dominical do Ângelus. Na Praça de São Pedro, Leão XIV reiterou o apelo à paz e ao fim dos conflitos armados e defendeu a necessidade de soluções diplomáticas para as guerras que afligem diferentes regiões do mundo. O apelo surge numa altura em que prosseguem as tentativas, tanto na Ucrânia como na faixa de Gaza, de alcançar um cessar-fogo que conduza a negociações de paz em ambos os conflitos. Continuamos a olhar para as notícias além das nossas fronteiras, o cessar-fogo temporário de 60 dias, a libertação de reféns detidos pelo Hamas e a abertura de passagens terrestres para a entrada de ajuda humanitária são alguns dos pontos-chave do documento base de negociação para alcançar uma trégua na faixa de Gaza. Durante os 60 dias de cessar-fogo, os Estados Unidos vão garantir o compromisso de Israel com a trégua, bem como a suspensão diária dos voos militares durante
10 a 12 horas. E nesse período deverão ser libertados 10 reféns vivos e 18 israelitas. 8 vivos no primeiro dia, 5 mortos no 7º dia, 5 mortos no 30º dia, um refém vivo no 50º dia e 8 mortos no 68º dia. O 60º dia, melhor, o último dia da trégua. Em troca, Israel libertará um número ainda indeterminado de prisioneiros palestinianos detidos em prisões israelitas, mas o documento exige também que o Hamas forneça uma prova de vida dos reféns restantes antes do 7º dia. A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, reafirmou em Cabo Verde o compromisso de Angola em reforçar a cooperação e a amizade que unem os dois países e povos alicerçados por laços de sangue. Carolina Cerqueira, que falava no quadro das celebrações do 50º aniversário da Independência Nacional de Cabo Verde, apontou a necessidade dos dois países e povos continuarem a caminhar lado a lado e ombro a ombro, fortalecendo os laços que ergueram durante as últimas 5 décadas de fraternidade e de afirmação como nações independentes e soberanas. A independência de Cabo Verde foi declarada a 5 de julho de 1975 numa cerimónia no estádio da Várzea, colocando fim ao regime colonial português no arquipélago. Estiveram presentes nas celebrações dos 50 anos de independência de Cabo Verde Marcelo Rebelo de Sousa, presidente português, Sissoko Embalo, presidente da Guiné-Bissau, Diomaye Faye, presidente do Senegal, Carlos Villanova, presidente de São Tomé e Príncipe, Nina Mohamed, secretária-geral adjunta das Nações Unidas, entre outras personalidades. O Conselho Provincial da Juventude, em parceria com a Delegação Provincial de Saúde, trabalharam neste domingo no bairro Catinton para uma campanha de sensibilização porta a porta sobre a cólera. Na jornada foram distribuídos produtos gastáveis para o combate ao surto. A Rua 12 do Catinton foi o ponto de partida da campanha de sensibilização contra a cólera realizada neste domingo pelo Conselho Provincial da Juventude, em parceria com a Delegação Provincial da Saúde de Luanda. O surto continua a ceifar vidas no país. Segundo Alberto Dalla, do Conselho Provincial da Juventude, os números de casos que se registram em Luanda ainda são preocupantes. E nós, enquanto Conselho Provincial de Juventude de Luanda, nos sentimos preocupados, não é, com este episódio. Daí que juntamente ao Gabinete Provincial de Saúde de Luanda, estamos a desenvolver essas megas campanhas que iremos decorrer nos 16 municípios e 13 comunas existentes na província de Luanda. De rua em rua, porta a porta, os agentes de sensibilização distribuíram folhetos informativos sobre medidas preventivas, produtos de combate contra a cólera e, entre outros, segundo Maria Martins, coordenadora da Delegação Provincial de Saúde de Luanda. Hoje, como sempre, estamos numa turnê desde o início do surto, nas 16 municípios da província de Luanda. Hoje não foi a regra, vamos passar as mensagens-chave, vamos distribuir folhetos informativos que falam de medidas preventivas para se evitar a cólera, como tratar a água, como fazer o soro caseiro em caso de alguém em casa apresentar sinais e sintomas de cólera. No bidão de 20 litros, a mamãe vai encher essa trada para beber. Tá bem? Não vai esquecer. Guardar em lugar seguro, longe das crianças, porque pode confundir com quiçangua. Tá bem? Num sítio bem distante, bem escondido, onde a mamãe guarda a lexívia. Olhamos agora para a previsão do tempo. Luanda vai ter um dia com sol encoberto. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 26 graus. A umidade relativa prevista é de 78%. Chegamos ao primeiro intervalo desta edição. Até já.
atualidade está de volta no Manhã Girassol, o programa matinal da Rede Girassol, e voltamos este bloco a olhar para a movimentação rodoviária aqui em Luanda. Segundo o contacto com o Ernesto Jaime, que a esta altura está num dos pontos aqui da cidade capital, vai dar-nos informações sobre a movimentação rodoviária e também a notícia que marca o dia, que é a subida da tarifa do serviço de táxi. Ernesto, bom dia mais uma vez. Bom dia, Iracelma. Bom dia aos ouvintes, ou seja, aos telespectadores da Rede Girassol. Ser multiplataforma também tem dessas. Já nos encontramos na rotunda ou no triângulo do Calemba 2, uma zona também muito movimentada, quer do ponto de vista de circulação rodoviária, bem como também de passageiros ou cidadãos, se preferir. Aqui a movimentação é esta que se pôde verificar, a via que damos a ver é a que liga a rotunda da Camama e então aqui o Calemba 2 e segue para a Vila de Viana. Por aqui o movimento também já se faz sentir, não há motivos de trânsito, mas obviamente que o assunto do dia hoje continua a ser então a subida da corrida dos táxis. Vamos procurar saber com um gerente de táxi aqui. Gerente, muito bom dia. Quanto é que estão a fazer o táxi a esta altura? Chefe, bom dia. Bom dia. O táxi está a 200 ou 300? Sempre está 200, mas está mal, chefe. 200? Sim. Mas já sabe que a tarifa subiu para 300. Sim. E quando é que vão passar para 300? Então? Mas não sei de nada. Não sabe? Não sei. Vão continuar nesta semana nos 200? Não sei. Não sei explicar, chefe. Ouvíamos aqui um taxista assim, a mostrar também um pouco cético quanto a essa questão do preço. Alguns taxistas têm receio de então falar sobre este assunto, sobre a subida dos táxis. Quando não há táxi, há mototaxistas. Muitos mototaxistas, obviamente, muitos não, mas muitas motas usam gasolinas. Porém, a questão que se levanta é se, com esta subida do gasóleo e a subida dos táxis, como é que os mototaxistas ficam? Será que também vão subir os preços? Vamos tentar saber por parte de alguns mototaxistas. Muito bom dia, mano. Como é que está aqui o preço da corrida da moto? Da moto. Está 300 quanto até no projeto. Sim. Sempre foi o preço ou subiu? Esse é o preço. É sempre o preço? Sim. Mas não há motivos de alterarem? Yeah. Vão subir? Vamos subir. Que Por quê? gasolina subiu. Se gasóleo é que subiu e não a gasolina. Que gasolina subiu, vamos subir também o preço da gasolina. Então não vão subir, porque subiu o gasóleo. Sim. Muito obrigado, Iracelma. Ouvíamos e capturados pelas nossas câmaras, mas o certo mesmo que se pode avançar aqui é que a movimentação aqui está frenética, a movimentação aqui já se faz, também muitas paragens aqui já muito cheias e um ponto de destaque, tal como verificamos, por exemplo, na rotunda da Camama, a ausência de táxis, pelo menos aqui há uma movimentação de táxis, porém a subida dos preços do táxi é mesmo o que obviamente domina este cenário, domina o dia de hoje. Estas imagens, esta radiografia que se pode dar a saber aos nossos telespectadores a esta altura, Iracelma. Obviamente que nós voltaremos a pedir o sinal tal se justificar. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E esta é a notícia que faz a atualidade de hoje, o reajuste das tarifas dos serviços de táxi e também do serviço de autocarro urbano. Vamos continuar a olhar para o trânsito, a movimentação nas principais vias de Luanda. Temos a esta altura
o quadro geral. Deixamos Luanda, vamos arrumar para a província do Huambo. Estamos propriamente na Praça 11 de Novembro, onde a movimentação rodoviária faz-se numa boa, é só escorregar, é só deslizar. Vamos olhar para um outro ponto. Estamos a olhar para a via Huambo-Kaala, onde o trânsito também faz numa boa, sem grandes constrangimentos. As pessoas e as viaturas circulam tranquilamente e o Rei Sol já deu o ar da sua graça na província do Huambo. Estamos aqui a olhar agora para a Torre Central do CISP, onde temos a imagem da cidade do Huambo, a cidade de vida, que a esta altura está tranquila no que a movimentação rodoviária diz respeito. Estamos a olhar agora para o Jardim da Cultura, a zona do Jardim da Cultura, o trânsito também, Avenida Norton de Matos, onde o trânsito faz tranquilamente. Uma paragem imposta pela travessia dos cidadãos, mas a esta altura, neste ponto, na Avenida Norte de Matos, na província de Luanda, o trânsito faz tranquilamente. A semana começa com nova tarifa para os serviços de táxi, na sequência do ajuste do preço do gasóleo e com a principal matéria-prima do país a ser comercializada ainda abaixo dos $70. O assunto na mesa para a conversa com o economista Mário Saveto. Dr. Mário, muito bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia extensivo a quem nos acompanha. Continuamos com vamos olhar para esta notícia que marca a atualidade nacional, o reajuste das tarifas do serviço de táxi. Era inevitável esta situação, tendo em conta o reajuste do preço do gasóleo na semana passada? Assim, taxativamente, devia ser ajustada porque a medida já está implementada e agora está a ser executada e, mais do que nunca, temos de nos adequarmos à realidade, que, repito, não é tão fácil, nos adequarmos à realidade porque as condições ainda não são das favoravelmente possíveis. Eu falo primeiro na perspectiva, pelo menos, da implementação do aumento do gasóleo. Acho que faltou um bocado mais de comunicação antecipada em relação à alteração. Da parte de quem? Falamos do Estado. O Estado normalmente é o ente do bem. O princípio da comunicação devia ser mais fluido. Vou lhe dar exemplo muito prático. Se pensasse num processo da escutação e sabermos a necessidade de alterar o preço do gasóleo, de que maneira estaríamos a preparar a sociedade e os outros setores que com elas compõem, porque entendemos agora haver duas lutas, um que já aplicou e o outro que não quer aceitar também tem de aplicar. Só que no fundo das duas grandes lutas, quem sofre é o cidadão. Então entendemos que em nossa reflexão era importante também depois pensarmos no poder da aquisição do próprio cidadão. Esse cidadão que já vê-se afetado, sufocado e apertado e ainda assim terá que voltar a gerir. Não é muito fácil. E como gerir a vida num contexto tão complexo como este, Dr. Mário Saveto? Nós temos aqui a noção, primeiro, de que o Estado, enquanto ente do bem, devia também acautelar agora a situação do ajustamento salarial. Se as famílias não têm poder de compra, os impostos são normais que se alterem, que se mudem, mas devíamos tentar dar um bocadinho mais de estabilidade às próprias famílias. Mas falou aqui do ajuste salarial, Dr. Mário Saveto. Foi este ano que os funcionários da função pública viram os seus salários reajustados. Sim, 25%. É interessante que se pense, mas ainda não é o satisfatório. Temos que assumir com muita preocupação o ajustamento também do combustível, do gasóleo. Só num ano tivemos já dois ajustamentos. Sim. Não é normal. Primeiro foi final de Sim, março. Porque agora temos de perceber aqui que devia haver aquela comunicação. Eu trago muito o aspecto de comunicação, porque depois sensibiliza, educa e ajuda as pessoas a prepararem-se. Qual deveria ser esta comunicação, Dr. Mário Saveto?
Eu não sei exatamente, espero que não esteja enganado, qual foi o critério da avaliação para a alteração do preço do gasóleo. Se foi o financiador a impor o Estado angolano, se foi o Estado angolano que sentiu-se apelado atendendo às situações da queda do preço do barril de petróleo. Como se sabe, até agora ainda continuamos na oscilação e o Estado tem de equilibrar a economia, porque a economia movimenta, mas temos ainda déficit por causa da alteração. Agora, independentemente das razões que se levam para alterar o preço do gasóleo, ela automaticamente acaba alterando os outros setores sociais. E isso precisamos acreditar e aceitar. O gasóleo afeta diretamente as indústrias, afeta diretamente os barcos que vão fazendo o pescado, afeta o setor de produção, afeta os próprios autocarros que realmente vão fazendo a corrida. Estamos a ver agora a subida do preço da corrida do táxi. É consequência da alteração. E nós tínhamos de pensar pelo menos na causa. E vamos dar exemplo muito prático. Se pelo menos antes da alteração houvesse um plano de auscultação, sobretudo com essas associações de táxi, com o setor que regula o preço da corrida do táxi, do sistema transportes terrestres, né? Devia haver algum consenso. O que estamos a perceber aqui é uma revolta da parte das associações e os outros que coordenam o serviço de táxi, que não concordaram com a alteração e decidiram aumentar. Só que no aumento ainda não era o momento desejado para essa alteração. E entendemos que também o próprio taxista, o outro senhor que faz o táxi de autocarro, também vem se apertado, porque não é normal gerir o preço do gasóleo. Olha, para os que, por exemplo, vão no setor da gasolina, ainda está um bocadinho equilibrado. Apesar que houve alteração, mas ainda está equilibrado. Estamos a falar de 120% de alteração. Antevemos dias difíceis para todos nós? A princípio, sem ferir e sem prejudicar, porque a nossa verdadeira missão é dar esperança às famílias, né? E temos de perceber isso. A alteração já começou. O difícil começou hoje. Quando se já altera, veja, a medida foi aplicada a semana passada. Hoje, dia 7, já temos uma alteração. Uma das consequências da alteração do preço do litro de gasóleo. Realmente precisamos entender que é o momento de também começarmos a uniformizar, organizarmos a nossa própria gestão. Porque enquanto cidadãos? Sim, já estamos na chuva, precisamos aprender a se molhar, mas ter critério de se molhar para também não ficarmos totalmente molhados. O que é que seria esta organização, Dr. Mário Sarrete? Vamos dar exemplos muito práticos. Ainda não temos um ajuste satisfatório salarial para cobrir o plano de necessidade. Então as pessoas vão ter que começar a adequar-se à realidade do táxi. Vamos dar exemplo. Se as pessoas pagavam num trabalhar e voltar 2.000 kwanza, terá que prevenir pelo menos 3. E eu falo isso com muita preocupação por causa dos incultar dos táxis. Porque não é só um que cobra 300, há quem vai cobrar 200, mas vai chamar daqui para ali. Depois. Este incultar também dá cabo do bolso do cidadão. Então o cidadão vai ter que, antemão, não temos a outra escapatória, porque já está definida, é de lei. Então precisamos, nós, cidadãos, nós que vamos estar afetados com a situação, pensarmos na racionalização e contermos aquilo que é o nosso nível de despesa. Porque se já sabemos, e veja, hoje é dia 7, mas as pessoas já não têm salário. E agora o preço altera. Isso não é normal. Numa sociedade em que devia ter algum equilíbrio, nós não conseguimos. E assim, as pessoas deviam ter alguma resposta para dar. E quando as pessoas ficam sem dar uma resposta, é preocupação. Agora, é importante que também as associações de táxis e outros órgãos tentam depois rever, sentarem com o próprio Estado, me refiro ao próprio Ministério dos Transportes, e pensarem em alguma facilidade de negociação, porque devia ser útil em benefício do cidadão, porque o cidadão não tem aonde recorrer, senão a sujeitar-se ao táxi que está imposto. Agora, é revermos que os 120% da alteração foi muito.
deviam ter equilibrado, mas temos que aceitar. É assim. Dr. Mário Saveto, vamos olhar também para o petróleo, a nossa principal matéria-prima, que está a ser negociada abaixo dos $70, que é o preço de referência no OGE. Mais uma vez, o preço volta a oscilar e estamos a olhar para um preço abaixo dos $70, como fiz referência, que é o preço de referência no OGE vigente. Sim, mais uma vez, a nossa economia e a nossa perspectiva macroeconômica deve começar a repensar os seus procedimentos. E hoje, mais do que nunca, fica aqui pasmado e definido de que o petróleo não devia ser a única fonte de receita e sustentável para seja a projeção do nosso Orçamento Geral do Estado, como a nossa perspectiva de gestão para o crescimento econômico. Primeiro porque vamos vendo quanto tem sido difícil pensar ou nos reajustamentos ou pensar nos endividamentos que não têm facilidade a gestão do próprio Executivo. Era um momento crucial do Estado começar a rever outras fontes de receitas para criar sustento àquilo que vai ser a projeção do Orçamento Geral do Estado. Dr. Mário Saveto, estas oscilações não é a primeira, não é a segunda, desde que temos, desde o início do ano, podemos aqui prever eventualmente uma revisão do OGE 2025, porque já estamos nesta caminhada há algum tempo. E veja, estamos a falar aqui de um baixo daquilo que foi a projeção do preço do barril para a projeção do Orçamento Geral do Estado. Se for projetado a 75 e o preço continua abaixo do valor projetado, quer dizer que na última rácio teremos de reajustar. Ao invés de pensarmos nos endividamentos, e a princípio os endividamentos não fazem mal, não são mal, mas temos de rever o nível de endividamento que já temos. E o reajustar seria uma das grandes estratégias para não criarmos mais mal-estar, não criarmos instabilidade na nossa própria economia e depois temos algum equilíbrio para começarmos a prover as próximas projeções do Orçamento Geral do Estado. Muito bem. Repito, o ano começou e já estamos com muita dificuldade. Há que revermos agora o nível das despesas, porque as receitas não têm sido aquelas mais desejadas possíveis, e racionalizarmos bem o nível da despesa que o Estado tem de fazer. Dr. Mário Saveto, vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol. Bom dia, boa semana e até a próxima. Obrigado, estamos sempre à vossa disposição. E nós continuamos com a atualidade. Encerrou neste domingo, na província do Bengo, a 11ª edição da Feira da Banana, que decorreu sob o lema A Banana na Vanguarda do Desenvolvimento da Produção Agrícola no Bengo. O evento juntou mais de 380 expositores de 12 municípios da província, além da banana. Destacam-se igualmente entre os produtos mais comercializados a mandioca, batata doce e o bombom. A 11ª edição da Feira da Banana teve um volume de venda avaliado em mais de 159 milhões de kwanzas, valor que supera a edição anterior. O evento já é considerado como a maior bolsa de negócios a nível da província do Bengo. O Governo Provincial de Luanda deu início a uma operação de fiscalização e regularização dos outdoors e estruturas publicitárias espalhadas pela capital, com um aviso público que dá 30 dias para que os proprietários legalizem as suas estruturas. A medida foi anunciada durante o encontro de trabalho sobre o tema, realizado neste sábado em Luanda. No encontro, o diretor provincial de comunicação, Ludi Mukeba, reiterou a obrigatoriedade de matrícula visível em todos os painéis publicitários, como forma de garantir maior controle e transparência na atividade. A título de exemplo, nós podemos ter um outdoor que está legal, mas que não cumpre alguns outros procedimentos, como a obrigatoriedade da fixação da matrícula para se perceber se de facto está ou não licenciada, a fixação de um painel que está licenciado, mas que está a tapar uma câmara de vigilância ou que foi até construído por cima de condutas de água. Então, por mais que algumas estruturas estivessem legalizadas, hoje como estão legalizadas,
oferecem sempre aqui uma lacuna a nível do incumprimento de uma determinada norma. Segundo o responsável, há casos de fuga ao fisco no setor da publicidade exterior, o que levou o governo provincial a apertar os mecanismos de fiscalização a partir das próximas 2 semanas. Na verdade, este pagamento refere-se ao ato de vistoria. O governo da província de Luanda, através do Gabinete de Comunicação Social, não tem cobrado a vistoria quando um proprietário de painel publicitário deseja afixar uma estrutura. Então, o que acontecia era que simplesmente se fazia a vistoria e o proprietário não pagava por essa vistoria. E a vistoria é algo, a cobrança da taxa de vistoria é algo de lei, razão pela qual nós vamos passar a implementar, dentro de 2 semanas, tal como disse, vamos passar a implementar a cobrança da vistoria para todo aquele proprietário de painel publicitário que queira afixar uma estrutura em Luanda. O valor arrecadado com o processo será canalizado à conta única do Tesouro CUT. É tempo para mais uma conexão com a Girassol FM. É a segunda conexão nesta edição do Manhã Girassol. Olá, João Alves, estamos de volta. Voltamos a invadir o Bom Dia com Energia. E no bom sentido, naturalmente. Bom dia, bom dia. Bom dia, é Iracelma. Bom dia, estimados dia. telespectadores. Para os nossos radiovintes é o segundo contacto que estamos a manter com o Manhã Girassol. Dizer que aqui nós continuamos de vento em popa, continuamos a levar a informação aos nossos estimados ouvintes, embalados com os mais variados temas musicais, como por exemplo este que estás aí a ouvir ao fundo, Iracelma, que tem que vir com sentir. Phil, assim canta-nos o Rob Williams nesta manhã de segunda-feira, o primeiro dia da semana normal de trabalho. E é importante nós também aqui começarmos a despertar este sentimento de darmos conta do que vamos fazendo diariamente. Boa música é o que não falta aí no Bom Dia com Energia. Nesta altura já estamos, ou vocês já estão a terminar a segunda hora do encontro. Nós também a caminhar para entrarmos para a segunda e última. Vocês a caminharem para a terceira e última hora, porque o Bom Dia com Energia começa mais cedo, uma hora mais cedo que o Manhã Girassol. E a energia, pelo menos daquilo que nos dás a ver e a ouvir a esta altura, permanece em alta. Não, sem sombra de dúvidas. Aqui nós não temos que ficar a dormir, porque senão a onda leva, não é? Camarão que dorme, a onda leva. Diz o velho ditado. E agora aqui também uma curiosidade, vamos passar para os nossos telespectadores e os nossos estimados ouvintes, tem que ver com o dia que se assinala hoje na história do mundo. Hoje é considerado como o Dia Mundial do Chocolate, Iracelma. Sim, eu gosto de chocolate, não sei se tu também gostas, João Alves. Já estava a desconfiar disso. Eu gosto muito de chocolate. Não sou muito amigo de doces, mas... mas este eu não resisto. Ninguém resiste a um bom chocolate, é verdade. Pois bem, o Dia Mundial do Chocolate, celebrado a 7 de julho, é uma data que encanta amantes do doce em todo o mundo. Essa celebração não apenas homenageia o sabor irresistível do chocolate, mas também destaca a rica história e a complexidade do seu processo de produção. Neste artigo, nós, portanto, queremos passar para os ouvintes algumas formas de como explorar as origens de chocolate, o seu impacto cultural, os diferentes tipos de chocolate e suas propriedades nutricionais, além de algumas curiosidades que tornam essa data ainda mais especial. Qual é o chocolate que mais gosta, Iracelma? O amargo ou aquele mais docinho? Não, o mais docinho. Não gosto muito daquele amargo. Não gosto. Olha, eu estou aqui agora a ouvir o Simeão Mundula, que é o editor deste programa. Ele gosta de chocolate e diz que vai nos dar chocolate assim que o programa terminar. Isto é boa. Já estou aqui para também ti e um para mim, João Alves. Muito bom, mas isso é bom, isso é uma boa iniciativa. Uma boa iniciativa mesmo. Pois bem, Iracelma, a história de chocolate remonta a milhares de anos, com as suas origens na civilização maia e asteca. Portanto, os maias utilizavam o cacau para preparar uma bebida amarga, conhecida como chocotal, que era consumida em rituais e também celebrações. Para os astecas, o cacau era tão valioso que era usado como moeda. Com a chegada dos europeus ao continente americano, o chocolate começou a ser adoçado e a se transformar na iguaria que conhecemos hoje. Exato. Portanto, no século XVII, o chocolate chegou à Europa, onde rapidamente se tornou uma bebida popular entre a aristocracia. Com o avanço da tecnologia e a revolução industrial, o chocolate passou a ser produzido em massa, tornando-se acessível a um público mais amplo. Hoje, o chocolate é uma das iguarias mais consumidas no mundo, com uma infinidade
infinidade de variações e formas da apresentação, Iracelma. Muito bem. João Alves, obrigada por partilhar connosco esta história do chocolate, uma iguaria que é muito consumida em todo o mundo. Foi então a nossa segunda conexão. Vamos aguardar pela oferta do Mundula, não é? Sim, o Mundula, por acaso, ele está neste exato momento a reforçar, que é mesmo logo a seguir ao Bom Dia com Energia. Então vou terminar um pouco mais cedo. Eu, por acaso, quero já pedir o meu, mas vamos deixar terminar o programa, não é? Vamos primeiro cumprir com a nossa parte e depois aguardarmos pelo momento. Exatamente, eu acho que é o prémio do dia hoje. Sim, assim será. Um abraço, João Alves. Abração, Iracelma, e também para os estimados telespectadores. Voltaremos numa próxima ocasião. Ainda ao longo desta manhã, naturalmente, com este Bom Dia com a Energia. Sem dúvidas, até já. A conexão permanente que se impõe com a Girassol FM, a previsão do tempo, Luena vai ter o dia soalheiro, temperatura mínima de 8 graus e a máxima de 28 graus Celsius. A umidade relativa do ar prevista para hoje será de 37%. Vamos ao segundo intervalo do Manhã Girassol. Até já. E já são 8 horas em todo o espaço nacional. Começou a sua jornada laboral e o Manhã Girassol está de volta. Vamos, neste bloco, mais uma vez, olhar para a movimentação rodoviária nas principais artérias de Luanda. A terceira conexão com Ernesto Jaime, que a esta altura continua a conferir a mobilidade rodoviária nesta. O ponto de situação não vai ser apenas o trânsito na cidade capital, mas também a movimentação depois então do anúncio da subida do preço do táxi. Por este perímetro em que falamos, a rua ou a estrada principal que liga a rotunda da Camama e o Calemba 2, por aqui o movimento faz-se na tranquilidade, circula-se à vontade nos dois sentidos, para quem sai da rotunda da Camama para o sentido Calemba 2 e Viana e vice-versa, tal como se pode ver nas imagens. Por aqui o movimento das motas de 3 rodas hoje está em alta, porque as paragens estão completamente cheias, não há táxis e então aqui este aproveitar de muitos jovens que conduzem estas mesmas motas de 3 rodas, as também chamadas avó-veios, outras vezes culpa-patas, mas o movimento que se pode registrar aqui é este, e tal como fizemos referência, Iracelma, a falta de táxi nas paragens de Luanda está gritante. Nós, ao passarmos por aqui, nos deparamos com um cenário de taxistas aqui reunidos neste perímetro, uma reunião, já vamos saber ao que se deve esta paragem, esta reunião que estão então a ter aqui, tal como se pode ver nas imagens, Iracelma e telespectadores, os taxistas paralisaram os serviços e a informação que tivemos é que não é só essa staff, né? Sabe-se que a Associação Nacional de Taxistas de Angola está subdividida por staffs, por grupos, e daí então essa staff paralisar os serviços. Vamos já saber daqui a pouco o motivo. Temos aqui connosco o responsável. Muito bom dia para o Manhã Girassol, em direto para o Manhã Girassol. O primeiro e último nome, e questiono qual é a razão desta vossa paralisação. João Saldanha, delegado municipal da ANATA, no município da Camama. Na verdade, vamos já começar por fazer uma retificação. Não é uma paralisação, ou seja, ainda não é uma paralisação. Nós temos um encontro de concertação e auscultação com os nossos taxistas. Por isso, nós criamos essa formatura geral, que é com os taxistas do nosso município, onde nós vamos aqui abordar durante algum tempo a temática da subida do preço do gasóleo e também da subida do preço da corrida de táxi. Então, concernente a isso, nós temos aqui pontos a debater do porquê da subida do combustível, do porquê da subida da corrida do táxi, benefícios e prejuízos. Por quê? Porque hoje, como taxista, nós também somos passageiros. Então, é a partir de hoje que nós vamos passar a pagar o táxi a 300 kwanzas. Então, é um ponto para analisarmos
para levarmos em análise com os nossos membros, os nossos fazedores de táxi, até porque é chegado o momento de nós pararmos e pensar. O táxi antes era 150, subiu para 200 kwanzas e as contas das nossas viaturas também subiram. Ou seja, os patrões subiram as contas das viaturas. Hoje subiu mais 100 kwanzas, com 50 kwanzas que subiu, os patrões subiram 10 mil kwanzas, alguns subiram 5 mil kwanzas. Hoje subiu 100 kwanzas, quanto é que os patrões vão subir? Porque é sabido que os patrões vão subir as contas das viaturas. Então é essa a temática. Na verdade, nós precisamos de encontrar uma unificação no preço da corrida, do táxi, a conta dos patrões. Esse é o verdadeiro calcanhar de Aquiles para nós, os taxistas. Do vosso ponto de vista, 300 kwanzas é pouco ou muito? Não, nós não estamos muito na subida do preço da corrida do táxi. Mas, por enquanto, nós apelamos muito à unificação das contas dos patrões. Porque nós hoje temos patrões que pedem 50 mil kwanzas por dia numa viatura, enquanto que outros cobram 35 a 40. O porquê que existe essa disparidade entre as contas dos patrões? Essa é a grande questão. Com essa subida a 300, os patrões vão subir as contas. O taxista não se beneficia em nada. E muito pelo contrário, acaba sofrendo e a população em geral também vem sofrendo porque vai gastar mais pelo táxi. E com essa subida do táxi, obviamente que também é chamada aqui a especulação de preço e também as linhas curtas. Vocês também vão abordar esta questão? Também vamos abordar essa questão porque é sabido que até a polícia tem estado em cima a fazer o seu trabalho concernente às linhas curtas e especulação de preço. E nós vamos também apelar aos nossos associados a especulação de preço e subida e as linhas curtas, né? Então vamos apelar isso também com os nossos membros para não cometermos esse crime. Há no vosso programa algum tipo de punição para o taxista que cobrar acima do valor estipulado ou, vamos dizer, as linhas curtas? E sempre houve. Nas nossas reuniões periódicas que nós temos com as staffs, nós apelamos sempre a não especulação de preço e não encurtamento de rotas. Então, normalmente temos punição, principalmente para aqueles membros que nós constatamos e encontramos em loco ele a fazer isso. Nós passamos uma multa à sua staff, que a sua staff tem que pagar essa multa à direção do município. Hoje passamos por alguns pontos, alguns taxistas ainda estão a cobrar 200 kwanzas o táxi. Vocês tão logo comecem a atividade, vão logo já para os 300 ou também vão usar o bom senso para os 200 kwanzas aí? Na verdade foi lançado já que o táxi passa para 300 kwanzas e muitos que ainda não estão informados estão a cobrar 200 kwanzas. Mas nós daqui também vamos apelar e vamos informar os que ainda não estão informados que a corrida de táxi infelizmente passou a ser 300 kwanzas e vamos ter que trabalhar nessa onda. Mas as paragens estão muito cheias e esta hora é de ponta e vocês estão parados. Sabemos que não é só aqui a vossa staff, outras staffs também estão paradas, não trabalham a essa hora. A que horas é que vocês começam a trabalhar, sabendo que as paragens estão completamente cheias e há pessoas que dependem dos azuis e brancos? Infelizmente, mas dizer que nós recebemos a informação da subida do preço da corrida ontem no final do dia e nesta senda, antes dos nossos membros entrarem na via com o novo preço, há necessidade de termos um encontro e um debate entre nós para realmente trabalharmos com esse preço. Então, por isso é que estamos aqui, não por muito tempo, é só para debatermos assuntos prévios e de seguida vamos entrar na via. Muito obrigado. Ouvíamos então Saldanha, o jovem que também é representante dessa staff, a staff independente e também afeto à Associação Nacional de Taxistas. Os taxistas que, nesta altura, estão parados, ou seja, pararam os serviços para poder, então, acertar algumas questões que têm que ver também com os seus patrões. Iracelma, são estes dados que podemos avançar e, obviamente, colhemos, então, a razão de
em muitas paragens se notar a ausência de táxis. Vamos ficar com estas imagens aqui dos taxistas reunidos. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Esta informação bastante pertinente. Está justificada a esta altura a enchente registada ou as enchentes registadas a esta altura em algumas paragens aqui em Luanda. Alguns taxistas estão parados para concertações que têm que ver com o valor do patrão no fim de cada dia. É esta informação que foi então passada há instantes pelo Ernesto Jaime e nós vamos seguir com informação com o subinspetor Pascoal Mussungo, que vai nos dar a informação das últimas 72 horas ligadas à sinistralidade rodoviária no país. Subinspetor Pascoal Mussungo, bem-vindo. É da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Certo. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, nomeadamente o Departamento de Condutor, habilitação de condutores. Viemos aqui para, infelizmente, digo infelizmente porque os números cresceram. Os números cresceram. Como é que estamos nas últimas 72 horas? Qual é o balanço? O balanço é de 91 acidentes, quer dizer, mais 5 que a semana passada. Tivemos um total de 30 mortos, mais 7 que a semana passada. E quanto aos feridos? Quanto aos feridos, 104 feridos. Estamos a falar de uma ordem de mais 6 feridos com relação ao final de semana passado. Não obstante isso, a Direção Nacional de Trânsito e Segurança Rodoviária, a nível do país todo, realizou uma série de atividades e a destacar... Mas antes de passarmos para as atividades, subinspetor, a informação que eu gostava que nos passasse, quais foram as principais causas destas situações, destes acidentes que registaram nas últimas 72 horas? 30 mortos, mais de 100 feridos, mais de 90 acidentes. Certo. Infelizmente, continua a ser o atropelamento. Os atropelamentos continuam, em grande medida, a serem as principais causas de acidente e, consequentemente, feridos e mortos. Para termos uma ideia, só neste final de semana ocorreram 37 atropelamentos, dos quais resultaram 23 mortes consequentes de atropelamentos e mais de 60, 90 feridos. Então, estamos a falar que... Dos 30 mortos registados, 23 foram por atropelamentos. Exatamente, foram por atropelamentos. Então, já falámos a semana passada, voltámos a falar de que a cultura rodoviária deve transcender o automobilista. Infelizmente, mesmo nesses atropelamentos, em grande número, a culpa nem sempre é do automobilista. Nós ainda registramos uma resistência, ali mesmo onde o Estado angolano vai até fazer um esforço, colocar pedonal, colocar toda a infraestrutura rodoviária como passadeira, etc. O peão insiste em atravessar por baixo delas, pular o muro. Às noites, sem iluminação, simplesmente sem ter precaução de como fazer a travessia, jogam-se à frente dos veículos. Aqui apelar à nossa população, reiterar de que, sobretudo, há uma outra questão. Às noites, usem roupas claras também. Usem roupas claras. É verdade que depois há aquela situação do roubo, mas, se possível, ligar mesmo a lanterna do telefone. Do telemóvel. Exatamente, do telemóvel, para sinalizar de que estou aí presente. Uma situação não muito segura? Não muito segura, acreditando a realidade também, mas, sobretudo, fora das localidades. Há zonas em que ainda temos que reconhecer isto, alguma falta de infraestrutura. Estão ali as vias, a faixa de rodagem, entretanto, não temos passeios. Não temos passeio. E ela é muitas vezes feita muito junto à via de trânsito, ali onde é destinada apenas para o trânsito de veículo. E há aqueles cidadãos também que durante a travessia jogam-se na estrada e fazem aquele sinal de paragem acreditando que o automóvel vai parar de forma automática. Com certeza. Um ato quase que irracional.
irracional. Nós temos estado sempre a reiterar aquela imagem que se tornou viral do cão que atravessava a pedonal, enquanto humanos atravessavam por baixo dela. Só para apelar aqui à consciência, como é possível. Qual é a província que registrou o maior número de vítimas mortais? Luanda registrou 4 mortes. Foi a província com o maior número, o maior acidente também, maior número de acidentes, 15 no total, seguindo-se as províncias de Huila e Cabinda, as duas com 8. Essas foram as províncias com o maior número de acidentes. Dizia há instantes que a Direção do Trânsito e Segurança Rodoviária realizou ao longo também deste fim de semana algumas atividades de sensibilização, não só dos automobilistas, como também dos peões de modo geral. Com certeza. A título de exemplo, na província do Ambo foram realizadas várias atividades e, sobretudo, sensibilizar o peão de maneira a ter, com relação aos procedimentos até no ato de efetuar a travessia, por conta mesmo desta situação registada, 23 mortes por atropelamento. Por atropelamento, exatamente. Foi assim no Ambo, foi assim no Bié. Aqui em Luanda, registrar que foram também, no âmbito da prevenção rodoviária, realizadas várias palestras, mas a destacar o lançamento das atividades ao longo das estradas nacionais, tanto ao número 100 como a 230, para sensibilização, sobretudo para aqueles transportes coletivos de passageiros, sendo que são estes que merecem toda a nossa atenção. Toda a nossa atenção, não obstante a todo o utente da via pública, mas estes levam muitas vidas. Então, houve uma operação precisa neste sentido de sensibilizar, de modo a evitarmos, não é? Para sermos proativos e não reativos. Subinspetor Pascoal Mussungo, a mensagem para os nossos cidadãos a esta altura que estão a acompanhar-nos? A mensagem para os automobilistas vai sempre no sentido de exercer uma condução defensiva. Aquela condução onde vamos prever possíveis erros de outros automobilistas. Para os peões, aqui também uma conduta defensiva. E quando é que é uma conduta defensiva? Eu vou transitar na via pública, não devo estar junto à via de trânsito ou junto às faixas de rodagem. Estou no passeio, porque posso ter sempre uma queda inesperada e cair exatamente na via de trânsito e ser atropelado. Vou praticar exercícios físicos. Não devo transitar ou correr no sentido em que eu dei a costa aos veículos que estão a transitar. Estes são conselhos precisos porque, sim, é esse movimento que devemos saudar da preparação física, mas ainda assim registramos muitos casos em que o mal pode ocorrer porque não se cumprem aquilo que são normas de circulação. Então é isto o nosso apelo, vai nesse sentido preciso para evitarmos estes mal. Né? Vamos esperar que a próxima semana, e isso depende de todos nós, quando cá haver, os números reduzam. Sim. Subinspetor Pascoal Mussungo, vou agradecer a sua presença e fica aqui a promessa de estarmos juntos na próxima segunda-feira. Com certeza. Bom dia e boa semana. Um bom dia, sim. Bom dia, caros ouvintes, ou telespectadores. Muito bem. E nós avançamos com a atualidade. Uma delegação de empresários africanos lançou a primeira pedra para a construção de uma universidade pan-africana na futura cidade da Baía dos Elefantes, no município do Dombo Grande, em Benguela. A comitiva de empresários africanos que participou do Boma for Africa 2025, realizado na cidade de Benguela, visitou a futura Baía dos Elefantes, onde foi lançada a primeira pedra da construção de uma universidade pan-africana. O ato foi prestigiado com a presença do ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, que é igualmente padrinho e financiador da construção da universidade para a formação de médicos. Em declarações à imprensa, o ex-estadista nigeriano falou, entre outros assuntos, da importância da formação de médicos em África. Well,
A natureza pan-africana dessa instituição é que a principal motivação, mas ele se sente honrado que esse centro de excelência, a Universidade Pan-Africana, tenha o seu nome. Esse centro não vai ter como preocupação de excluir outros países e outras regiões do mundo. É apenas para que esse centro de excelência possa focalizar a sua atenção em termos de pesquisa, operação, em problemas que nos são específicos. Mas não se trata de excluir ninguém, pelo contrário, se essa universidade é pan-africana, é para atrair também estudantes da Namíbia, do Congo, dos dois Congos e de outras partes da África, para que isso seja um centro. O projeto Elefantes Bay, localizado no município do Dombe Grande, está a mais de 80 quilômetros da cidade capital da província. A construção da futura cidade é de iniciativa privada e irá desenvolver neste local um conjunto de projetos. Neste momento, a grande dificuldade são as vias de acesso, segundo o governador provincial de Benguela. Embora seja um projeto privado, nós, como Estado, temos uma função muito importante em providenciar as infraestruturas necessárias para que o projeto privado possa ter a maior rentabilidade possível. Portanto, nós aqui temos que fazer então uma parceria entre o Estado e o privado. Nós ficamos fundamentalmente com as questões infraestruturais e o resto é algo que tem que ser assegurado pelo próprio privado. De acordo com o promotor da Elefantes Bay sobre a Universidade Pan-Africana, o projeto está avaliado em mais de 30 milhões de dólares dentro da futura cidade que se espera erguer nesta zona igualmente turística do município do Dombe Grande. E a província de Malange detém um grande potencial para o turismo, com roteiros culturais e paisagens imperdíveis. A nossa reportagem em Malange traz um olhar sobre o turismo, habitação e segurança na província. Malange, uma província repleta de encantos naturais e culturais, tem se destacado como um destino turístico de destaque em Angola. A província tem-se preparado para oferecer melhores condições de moradia à sua população, com a entrega de 214 fogos habitacionais, uma iniciativa que visa melhorar a qualidade de vida dos malanginos. Como em muitas regiões, há desafios a serem enfrentados. Domingos Yembe destacou as dificuldades enfrentadas na segurança pública. Relativamente à segurança pública cá na província de Malange, é relativo, não é? Há zonas em que há segurança sim, como aqui, por exemplo, no Jardim da Liberdade, há aqui polícias a circularem normalmente e também há iluminação, mas existem alguns bairros da província de Malange que carecem de iluminação. Outro ponto importante é a infraestrutura de transporte. Francisco da Silva comentou sobre as dificuldades nas vias de acesso entre Mucende, no Kwanza Sul, e Malange. Praticamente de Troço de Sumbe até Mucende está minimizado, mas de Mucende a Malange é mesmo uma catástrofe. A via não está mesmo bem, está em reparação, mas ainda há troços que ainda se encontram em degradação, tem muito cais, precipício e tem dificultado mesmo em circular, trazer produto de Mucende para cá. Por fim, um jovem malangino convidou todos a conhecerem as belezas da província, ressaltando que Malange é um destino que encanta e surpreende a cada visita. O conselho que dou é que devem vir para aqui para verem que a beleza é maravilhosa. Malange é uma terra de belezas naturais, história e esperança, com seus pontos turísticos incríveis e esforços para melhorar a vida dos seus habitantes. A província mostra que o desenvolvimento é possível quando há dedicação e amor pelo lugar. E rumamos mais uma vez para Girassol FM. A terceira conexão com João Alves na Girassol FM. Certamente a esta altura boa música é que não falta e faz parte do prato, ou faz parte do cardápio, não é? Da programação do Bom Dia com Energia nesta segunda-feira. João, bom dia. É verdade, Iracema, bom dia, bom dia. Na verdade, eu estava aqui a mexer a cabeça, é o que todos fazem, porque não temos a possibilidade de sair daqui que é para irmos dar um pé de dança, senão abandonamos os ouvintes e também os telespectadores, mas vontade não nos falta, né? O Sapá Gengé, uma música muito boa. Com quem ias dançar a esta altura?
música dos Caçapos. Não, é mesmo sozinho. Sozinho? Ajeitarmos-nos ali, dar um pedaço. Ou então assim à distância, né? Íamos 1, 2, 3 e tu do outro lado também ias acompanhando. Não sei se dá certo isto. Não, mas eu gosto da música que estás a dar a ouvir a esta altura aos nossos telespectadores e também rádio-ouvintes, Para não é? recordar um bocadinho, Iracelma e estimados ouvintes, olha, já estamos conectados novamente com o Manhã Girassol, recordar aqueles tempos que já lá se foram, né? Os Caçapos, um grupo musical que já pisaram aqui algumas vezes pelo nosso país, já também sentiram esta energia dos angolanos e é sempre uma música boa de ser ouvida a esta hora. Certamente. Pois bem, o tempo avançamos. não tem coragem de apagar. É Não uma tem, música não sempre muito presente. As pessoas, quando o DJ coloca música, as pessoas vibram, as pessoas querem dar um pé de dança, não ficam paradas. É como se diz, não tem como. Não tem como, não é, João Alves? 8h24, assim vai em marcha esta manhã. O Monte Lotobi Laki Laki, um vulcão de 2 picos com 1584 metros de altura na ilha turística das Flores, entrou em erupção às 11 horas e 5 minutos locais e cerca de 4 horas e 5 minutos de Lisboa. O vulcão Lotobi Laki Laki, no leste da Indonésia, expeliu hoje, portanto, uma coluna de cinzas com mais de 18 quilómetros de altura, semanas após uma erupção que levou ao cancelamento dos voos para Bali. O Monte Lotobi Laki Laki, um vulcão de 2 picos com 1584 metros de altura na ilha turística das Flores, entrou em erupção, como já o disse, segundo um comunicado da vulcanologia do país. Portanto, ocorreu uma erupção do vulcão Lotobi Laki Laki, com a altura da coluna de cinzas observada atingir cerca de 18 mil metros acima do cume, declarou a agência. Não foram até o momento registados danos ou vítimas e também não foram cancelados quaisquer voos até ao momento. Dezenas de voos de e para Bali foram cancelados em junho, na sequência da erupção deste mesmo vulcão. Cinzas vulcânicas choveram na altura sobre várias comunidades em redor do vulcão, obrigando a evacuação de pelo menos uma aldeia. O vulcão, situado no leste da Ilha das Flores, fica cerca de 800 quilómetros a leste de Bali. O Laki Laki, que significa homem em indonésio, é ladeado por um outro vulcão, o Perempuan, que significa mulher, mais silencioso, mais alto, a 1703 metros de altitude. Em novembro, Iracelma, o vulcão entrou em erupção várias vezes, matando 9 pessoas. Esta é a informação que ficou para os nossos estimados ouvintes e também os telespectadores. Iracelma. A informação que não para, a informação que comanda também os nossos programas, não é? O Bom Dia com Energia e o Manhã Girassol. Então ficamos por aqui, João Alves. Eu volto já na reta final desta edição para o bye-bye que se impõe, não é? Encontro marcado. Não se preocupe que estaremos prontos para dar resposta à sua solicitação. Bom dia com a energia. Bom dia, João Alves. E nós seguimos agora a olhar para o tempo. Lubango terá um dia com muito sol e temperaturas a variar de 10 graus de mínima a 26 graus de temperatura máxima. O valor máximo de umidade prevista será de 34% no período da manhã. Vamos fazer mais uma pausa nesta edição do Manhã Girassol. Renovados os votos de bom dia, está de volta ao Manhã Girassol nesta edição primeira da semana. Vamos voltar a olhar para a movimentação rodoviária, desta vez com suporte do CISP na província da Huila. Na rotunda da Garrafa. Seguimos agora, estamos a olhar para de rotunda a rotunda, estamos na rotunda da Avozinha, também na província da Huila, onde o trânsito faz tranquilamente a esta altura, sem nenhum impedimento. As viaturas vão circulando normalmente. O Rei Sol também já marca presença a esta altura na província da Huila. Temos um outro ponto. Estamos a olhar para a Praça Gabriel, estamos a olhar para a zona do governo provincial, onde o trânsito também faz-se tranquilamente. A esta altura, o trânsito faz-se na boa, na tranquilidade. É só deslizar, é só escorregar por esta altura.
Na rotunda do João de Almeida, o trânsito está carregado, completamente carregado num sentido. Já no outro, as viaturas circulam normalmente, sem qualquer problema, mas num sentido ascendente. Esta é a fotografia do trânsito para quem vai circular a esta altura na rotunda do João de Almeida, na província da Huila. Deixamos o trânsito e rumamos agora para as capas dos jornais nacionais e internacionais nesta segunda-feira. Começamos já esta ronda na capa do The Washington Post, que titula: número de mortos em enchentes no Texas se aproxima de 80, enquanto autoridades locais prometem revisão completa do que deu errado. O jornal La Vanguardia, na sua edição de hoje, titula: adaptação ao calor. A Espanha precisa renovar seu estoque habitacional para lidar com o calor extremo. O jornal francês Le Figaro titula: Médio Oriente, Netanyahu visita Trump, que quer cessar fogo em Gaza. Ainda na capa do Le Figaro, orçamento, pensões, reformas. Os líderes empresariais criticam duramente os políticos. Agora o jornal desportivo à bola. Gyökeres a 5 milhões de euros do Arsenal. Ingleses oferecem 65 mais 15 milhões de euros, mas terão de chegar aos 70 milhões mais 10 para convencer o Sporting. Negociações avançaram ontem, mas ainda sem fumo branco. Sueco tem tudo acertado com os Gunners e abdica de 2 milhões de euros de salário. Continuamos com a informação no Manhã Girassol. No bairro Catinton, no município da Maianga, muitos jovens enfrentam dificuldades para ingressar no ensino superior. Depois de concluir o ensino médio, as dificuldades financeiras e a falta de acesso a informações. A delegação do Conselho Provincial da Juventude juntou jovens do bairro para debater sobre estas e outras questões, com foco num futuro melhor. Como qualquer jovem no país, os jovens do bairro Catinton, em Luanda, também têm os seus sonhos: se formar, ter um emprego e organizar a sua vida. Mas no bairro ainda há carência de alguns serviços sociais e a falta de escola configura-se numa necessidade maior, o que limita quem deseja se formar. Nós procuramos trazer alguma informação para os moradores daqui do bairro, porque nós no bairro nós não temos escola de ensino médio e os estudantes daqui têm que percorrer várias distâncias para prosseguir seus estudos. E quando terminam o ensino médio têm dificuldades para entrar para o ensino superior. Então nós sentamos aqui, fizemos esse projeto no intuito de mostrar a eles que existe a possibilidade sim de continuar a estudar, mas com bolsa de estudo. Este workshop foi realizado por jovens e líderes comunitários do Catinton. Faz parte do projeto Universidade para Todos. A iniciativa juntou jovens de várias idades que pretendem realizar os seus sonhos. É verdade que a situação da nossa juventude aqui não é muito favorável, mas em particular não é impossível. Nós temos lutado para tal e esse já é um passo. Com essa palestra que temos aqui, a intenção é fazer com que os jovens notem que realmente é possível. Não existe nada impossível para quem não tente. Trata-se de um bairro discriminado. Esta atividade foi realizada no âmbito da data comemorativa da zona. É a iniciativa da primeira atividade que combina com a palestra, objetivo de bolsas, méritos e valores. E daqui em diante vai haver também outras atividades que enquadram dentro do pacote da data comemorativa do bairro. O programa social e inovador oferece apoio, orientação e oportunidades para que jovens do bairro tenham acesso ao ensino superior. Vamos falar agora sobre o desporto no Manhã Girassol.
Entramos em campo com a Georgina João, que traz-nos toda a atualidade esportiva, tudo aquilo que marcou o desporto nacional e internacional no último fim de semana, não é? Durante o fim de semana. Sim, sim. A Georgina vai fazer aqui o balanço, o rescaldo, trazer todas as informações necessárias. Exatamente, as jogadas, os passes, os valores. Bom dia, Iracema. As transferências, não é? Exatamente, exato. Bom dia, Iracema. Bom dia também para as pessoas que nos acompanham a esta hora. Nós, como sempre, fizemos aqui um tete-a-tete daquilo que nós vamos falar. Vamos falar sobre basquete. A Seleção Nacional Sénior Feminina já viajou para a Espanha, palco da segunda parte de preparação para o Afrobasket, que se avizinha, começa já no dia 26 de julho e termina a 3 de agosto. Vamos falar também de futebol africano. A CAF, neste fim de semana, fez um anúncio que passará a dar aos clubes que vão participar das Afrotaças $100 mil. Vamos falar também das transferências internacionais, que está a agitar o mercado internacional. Há pouco tempo vimos Gyökeres, que poderá sair do Sporting a partir dos 75 milhões de euros, quando Zubamendi já está no Arsenal com um valor de aproximadamente 60 milhões. Então, nada melhor de começar a segunda-feira com o valor das transferências, pena que não está no nosso bolso. Naturalmente, Georgina, vamos à atualidade. Vamos sim. E nós começamos, como sempre, com as informações aqui a nível nacional. A Seleção Nacional Feminina de Basquete viajou neste domingo para Madrid, onde vai cumprir o estágio pré-competitivo, palco da segunda fase de preparação ao Afrobasket 2025, com o objetivo de conquistar um lugar no pódio. Ações administrativas fizeram com que o combinado nacional viajasse apenas neste domingo. Paulo Macedo, selecionador nacional, garante que o atraso do início do estágio não põe em causa o objetivo de Angola no Afrobasket, que passa por conquistar um lugar de destaque nesta edição. Nós temos objetivos que foram traçados pela Federação, é estarmos no pódio. Portanto, vamos agora, nestes 17 dias, trabalhar para estarmos mais perto de conseguir esse objetivo. Portanto, é jogo a jogo. Na primeira fase queremos vencer os 2 jogos, estar em primeiro lugar, para depois aí começarmos a pensar nos oitavos de final. A faltarem 17 dias para o arranque da prova, Paulo Macedo disse que a equipa técnica continua a estudar as suas adversárias, de modo que não haja surpresas. Do Egito, tivemos ainda agora uma informação que jogaram contra a Argélia, estamos a estudar, portanto, são jogadoras que tiveram no sub-18, estamos à procura. Da Côte d'Ivoire também praticamente algumas jogadoras jogam em França, mas agora em Espanha, de certeza absoluta, vamos escolher mais, porque nessa altura quase todas as seleções estão na Europa. E nós vamos estar atentos aos torneios, porque não interessa termos os jogos do passado, queremos ver agora, porque algumas delas mudaram, algumas jogadoras estão a jogar de outra maneira, e nós agora na Europa vamos estar atentos a isso, como elas também vão estar atentos à nossa seleção. Aposte Cristina Matiquite, capitã do 5 Nacional, que está praticamente recuperada da lesão contraída na final do Campeonato Nacional, fala em motivação por parte das jogadoras. Estamos motivadas, sabemos realmente o que é que vamos encontrar. E é como tudo, não fizemos só uma preparação física, também preparamos a psique para tudo que nos encontramos lá, tanto na competição, tanto no centro de estágio. Podem esperar o melhor de nós, que é uma seleção nova, renovada, estamos aqui a trabalhar arduamente e é claro que vamos dar o nosso máximo, vamos dar o nosso melhor para trazer alegrias. No último treino foi feita a primeira triagem, foram afastadas do grupo as jogadoras Magda Mussul, do Clube Formigas do Kazenga, Conceição Caetano, do Interclube, e Ana Serviço, do 1º de agosto. Algumas jogadoras que atuam no estrangeiro já se encontram em Espanha. O estágio na capital espanhola será marcado por jogos de controle com equipas locais, treinos técnicos táticos e reforços da condição física. O presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, anunciou em conferência de imprensa realizada em Rabat, Marrocos, no último. E o mercado de transferências na Europa continua agitado. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto anunciou Francesco Frioli como novo treinador e em Inglaterra, Zubamendi reforça o Arsenal. O italiano Francesco Frioli é o novo treinador do Futebol Clube do Porto. Os azuis e brancos
Iracelma, nada melhor começar a semana a falar de valores, são euros. Milhões de euros. Georgina. Não são kwanzas, são euros. São euros. Infelizmente. Não estão nas nossas contas, Exatamente. infelizmente. Mas obrigada por nos manter atualizada sobre o melhor do mundo do desporto. Mas hoje há ainda muito para acompanhar também no desporto na rede e no grande jogada. Sim. E nós hoje vamos falar sobre uma prova, que é uma festa, o futebol feminino CAN. A 14ª edição começou neste final de semana. Infelizmente, Angola não faz parte. Atenção que Angola já participou por 2 vezes. Em 1995 conquistamos o 3º lugar e em 2002 caímos. E de lá para cá nunca mais conseguimos participar. Vamos falar então também do Mundial de Clubes que está a decorrer nos Estados Unidos da América. São 3 equipas europeias e uma brasileira. Vamos então falar com rigor e qualidade que devemos caracterizado. Muito bem, Georgina João, até amanhã. Até Bom amanhã. dia. Obrigada. Vamos voltar para a rua. O último apontamento com o Ernesto Jaime. As coisas estão quentes por aí. O Ernesto Jaime vai falar connosco agora. Ernesto Jaime, uma vez mais, bom dia. Hoje é um dia difícil para muitos cidadãos aqui em Luanda. Há escassez de transporte, há escassez de táxi e também com um serviço que tem uma nova tarifa. Viva, bom dia Iracelma. Sim, este é o cenário de hoje e acreditamos que este cenário poderá se verificar até logo mais, pois para além de esta hora ser hora de ponta, ao meio-dia e também ao fim do dia, que as paragens ficam totalmente cheias e a procura do táxi é cada vez maior. Por aqui onde falamos o cenário não é diferente. Nos encontramos na paragem do Golf 2, o cenário é o mesmo. Há enchente, há filas, pessoas à espera do táxi. Algumas informações que recolhemos é que por aqui os azuis e brancos estão cada vez mais difíceis de se pegar. Alguns refugiam-se ou procuram o transporte público que já vem cheio, pelo menos até este ponto, devido então à subida das tarifas dos táxis, agora para 300 kwanzas e os transportes públicos para 200 kwanzas. Quem não tem condições de pegar o táxi a 300 kwanzas, pega a 200 kwanzas. Este é o testemunho, estas são as informações, pelo menos, que recolhemos aqui na paragem do Golf 2, tal como podemos ver a movimentação que fizemos referência logo no princípio deste apontamento. Vamos, obviamente, falar com alguns passageiros que se fazem aqui nesta paragem, que logo que viram também as nossas, a câmara e os microfones, logo já começaram a mostrar então as suas reações, muitas insatisfações em relação à subida do preço e também à falta de transporte aqui nesta paragem. Vou conversar com alguns passageiros, que muitos deles fazem-se mais cedo aqui na paragem. Vou conversar com um senhor. Muito bom dia. Que horas é que chegou aqui na paragem e questiono se há táxi? Muito bom dia. Já estou aqui desde as 7 horas, mas o táxi hoje está muito difícil. Além disso, também o preço do táxi subiu para 300 kwanza. Eu venho da Cuca até aqui, não imagino daqui do Golf 2 para lá o Benfica. Acho que o táxi será ou mais ainda 400 ou 500 kwanza. Vem da Cuca, vai para onde? Para o Benfica. Este é o teu trajeto todos os dias? Sim, sim, sim. Costumava a gastar quantos kwanzas e agora com 300 quanto é que vai gastar? Costumava gastar 400, acredito que a partir de hoje será 600 kwanza. 600 kwanza? Certo. Da Cuca até o Benfica são 2 táxis? São 3. Então se é 300, penso que agora vai ser 900. Sim. Vai pesar mais? Vai. Tudo está difícil hoje em dia.
Muito obrigado. Ouvíamos um luandense, um cidadino também que todos os dias usa este trajeto. A paragem é aqui no Golf 2 para poder então pegar o táxi e chegar até ao Benfica, que referiu que agora serão 900 kwanzas. Vou conversar aqui com uma senhora, foge os nossos microfones, o que se constitui normal. Muito bom dia. Agora com 300 kwanzas o táxi, o bolso vai pesar. Está complicado aqui as coisas. Bem complicado. Não há táxi, não há nada aqui. De onde é que sai e para onde é que vai? Ouvindo o Quintana do Petro. Vai? Quintana do Petro, vou para o Benfica. Sim, sim. E de onde é que vem? Golf 2. Aqui é a sua zona. Sim. Daqui para o Benfica, quanto é que costumava gastar? 400 kwanza praticamente. Agora vai passar a gastar quanto? 600 kwanza. 600? Sim, sim. Apertou ainda mais? Apertou. Muito apertada mesmo. Muito obrigado, Iracelma. É este o cenário que se pôde verificar aqui. O ambiente é frenético, as paragens completamente cheias, todos então à procura do táxi e obviamente a nota que se faz aqui é de que os bolsos vão ficar muito mais apertados agora com a tarifa de 300 kwanzas para os azuis e brancos e os transportes públicos 200 kwanzas. Esta é a radiografia que se pode fazer aqui neste primeiro dia depois da subida da tarifa dos transportes. Iracelma, muito bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Num dia completamente difícil para muitos cidadãos aqui em Luanda, ausência de táxis, uma nova tarifa neste serviço e as enchentes que nós temos a ver à nossa audiência nesta segunda-feira, que está complicada. Vamos rumar mais uma vez e pela última vez a Girassol FM. Olá, João Alves. Uma vez mais, bom dia. Bom dia, dizendo eu que vamos já ao nosso último contacto, Iracelma. O nosso último contacto, estava eu há instantes a falar com o Ernesto Jaime, o Ernesto que está a dar-nos a ver a movimentação lá fora, um dia bastante difícil para muitos cidadãos, a escassez de táxi e hoje também com este serviço com o novo preço, então as coisas estão complicadas lá fora. Uma segunda-feira muito marcante para os nossos estimados telespectadores e também rádio ouvintes. Saíram de casa a contar com uma questão, uma história no que toca ao preço a gastar, o dinheiro a gastar para chegar até o local de trabalho. Mas isso só para os menos atentos, não é? Por conta, a informação circulou. Acredito, Iracelma, que são aqueles que a onda levou, não é? Ou adormeceram também mais cedo. Os camarões que andaram a dormir. Não, nem sempre. Alguns adormeceram, foram para a cama mais cedo. Carga de trabalho também, mesmo exatamente. também já a consumir os minutos finais deste nosso encontro de hoje. Uma segunda-feira, como falaste muito bem, marcada com esta questão da subida do preço da corrida do táxi. Por aqui também abordamos esta mesma questão, associada ao balanço da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, com registro de 91 acidentes de viação e 30 mortos, no caso, nas últimas 72 horas. Falamos também da cólera, os novos casos surgidos durante as últimas 24 horas de domingo. Foram registados, no caso, 34 novos casos, somando para 27.268, para além de outras informações que nós tivemos aqui ao longo desta nossa manhã. De resto, foi uma segunda-feira muito recheada em termos de palavra e também a nossa boa música, sem nos esquecermos, naturalmente, de falar das inundações no Texas, que já fizeram 82 mortes. É verdade que está um final de semana muito marcante, né? Marcante com luto no desporto internacional. Sábado aconteceu o funeral dos irmãos, o Diogo e também o André, foram a sepultar no sábado último, uma tristeza muito grande para o futebol a nível mundial, do mundo. Exatamente. E em suma foram questões extremamente difíceis para algumas das pessoas, mas é preciso entendermos, Iracelma, que a vida é mesmo assim. Enquanto uns riem, outros choram, não é? Muito Infelizmente, bem. É tristeza. Os altos e baixos da vida. E nós, com estes altos e baixos, com chuva ou sem ela, com sol ou sem, continuamos aqui a fazer acontecer este nosso programa em cada manhã que desponta no horizonte. Está tudo dito, está tudo contado.
Até amanhã, João Alves. Até amanhã, Iracelma. Um bom dia para si e também para os nossos telespectadores. Encontro marcado convosco para amanhã a partir das 7 da manhã. Bom dia para ti também e atenção, com muita energia. Bom dia com energia. Aí está a prova, Iracelma. Bom dia, bom dia. A nossa última conexão com João Alves e com esta conexão chegamos ao fim de mais uma edição, a primeira desta semana do Manhã Girassol. Mas fica a promessa de estarmos juntos pontualmente às 7 da manhã. Bom dia e obrigada pelo carinho da sua audiência.